Olá, alunos. Vou iniciar hoje com vocês, falando sobre AVC, ou conhecido também como AVE. Então, conhecido AVC ou AVE. O AVC significa acidente vascular cerebral, ainda falado por alguns médicos como acidente vascular cerebral. E nós temos o AVE, que é o acidente vascular encefálico, que também é o que é falado por alguns médicos. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o nosso cérebro, ele possui uma irrigação sanguínea muito grande. Então, todo esse encéfalo nosso possui muita vascularização, muitos vasos sanguíneos. E quando um desses vasos sanguíneos entopem ou estouram, é conhecido como acidente vascular encefálico ou cerebral, Eu vou sempre falar encefálico, pessoas, porque o nosso encéfalo corresponde a tudo isso que está dentro da calota craniana. Encéfalo faz parte do encéfalo, o cérebro, o cerebelo, o tronco encefálico, o diencéfalo. Então, toda essa parte que está aqui dentro é conhecida como encéfalo. Então, qualquer ruptura de qualquer vaso aqui dentro, uma ruptura de um vaso ou entupimento de um vaso, é caracterizado encefálico. Por isso que a gente fala AVE. Nós temos dois tipos de AVE, acidente vascular encefálico. Então, nós temos dois tipos de AVE. O AVE isquêmico, que é por entupimento, quando um vaso entope por um coágulo, uma gordura, por exemplo, certa parte do encéfalo não vai ser irrigada por sangue. Então, nós teremos um AVE isquêmico. Essa isquemia ela... Deixa eu voltar aqui. Essa isquemia, ela pode ser por uma placa de gordura, ela pode ser por um estreitamento de um vaso sanguíneo cerebral que se estreitou muito. E aí ele parou de irrigar, pode ser por um coágulo, por um acidente de carro. Ele parou de irrigar certa parte. Então, essa parte que não está sendo irrigada por sangue, ela não receberá sangue, ela irá secar. E essa parte do cérebro do encéfalo, irá morrer. E não irá mais funcionar. Normalmente, pessoas, o cérebro, que é essa parte mais externa, ela está ligada ao sistema esquelético, estriado esquelético. Ou seja, movimentos do braço, movimentos da perna, sistema de raciocínio, sistema de fala. Então, quando alguém sofre uma lesão encefálica, principalmente cerebral, ela vai perder movimentos do corpo, ela vai ter dificuldade de fala, dificuldade de memória, tá? Quando atingimos a parte mais interna, que é o diencéfalo, essa pessoa terá problemas graves relacionados à questão da respiração, da fome, da sede. Então, as sequelas são um pouco maiores, tá bom? Então, um AVC ou um AVE, ele vai afetar muito a parte cognitiva, motora da pessoa. Principalmente porque esse processo, esse excesso de irrigação sanguínea que pode vir a ser lesionado, ele está muito relacionado a essa parte mais do telencéfico, que é o cérebro, tá bom? Outro tipo de AVE que a gente tem, acidente vascular encefálico que a gente tem, é a ruptura de um vaso sanguíneo na cabeça. Então, seja por um acidente automobilístico, motociclístico, romper um vaso cerebral, seja por uma hipertensão. Exemplo, vocês já viram aquela dor de cabeça que a pessoa põe a mão na artéria temporal? Então, aquela dor de cabeça que a pessoa põe o dedo aqui na artéria temporal e ela sente pulsar. Tuf, tuf, tuf. Põe a mão aqui na artéria nasal,
e a pessoa sente a artéria do nariz pulsando. O que que isso significa? Significa que a pessoa está sofrendo de uma hipertensão arterial. E tomamos o cuidado de ser na região nasal e na região temporal, pode ter um aneurisma, que é, né, o abaulamento desse vaso com ruptura desse vaso, que a gente chama de AVE, hemorrágico. Então, normalmente, o AVE hemorrágico, ele advém de uma hipertensão grave ou algum acidente motociclístico automobilístico. Tá joia? Então, nós temos dois tipos de AVE ou AVC. AVE hemorrágico, quando estoura um vaso, e AVE isquêmico, quando algum vaso é entupido. Tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, normalmente, tá vendo? Ó, entupido por gordura, entupido por um coágulo. Nós temos os dois tipos, o isquêmico, que é a falta de irrigação sanguínea por um entupimento, e o hemorrágico, que é a ruptura desse vaso, normalmente por uma hipertensão, tá? Ou um acidente de carro, de moto. Então, normalmente, quais são as causas? Pode estar relacionada à arterioesclerose. A arterioesclerose é o endurecimento da parede. Cigarro faz muito isso. Não só aqui, nas coronarianas também, quando a gente estudou o problema de infarto agudo do miocárdio, IAM, tá? Então, o episódio agudo de AVC acontece quando há interrupção desse fluxo sanguíneo, por uma trombose, uma embolia, uma hemorragia, um espasmo, que é um fechamento do vaso, por vasoconstrição muito forte, por alguma medicação, tá? Alguma medicação que faz vasoconstrição desse vaso muito rápido, por uma trombose, que é um coágulo que se desprende das pernas, ou por um coágulo mesmo, ocasionado por um acidente de carro, um acidente de moto, tá? Aqui nós temos exemplos de antes e depois de um AVC, né, ou um AVE. Por quê? Porque ele lesa a parte cognitivo-motora da pessoa, tá? Então, o nosso encéfalo, principalmente a região cerebral, que é a parte mais externa, ela tá ligada à fala, ao raciocínio, aos movimentos do corpo. Quando essa parte é lesada, normalmente a pessoa vai tendo a ausência das funções cognitivas normais, tá? Então, a gente pode ter parestesia, que é um dos lados da face fica caído, né? Fica sem sensibilidade, tá? Fica com a sensibilidade esquecida. Porque, na verdade, né, o sistema nervoso daquele local não funciona mais, tá? Dificuldade de fala, que é disfasia. Então, a pessoa vai falar arrastado. Por quê? Porque a fala, pessoas, ela é toda ela comandada por um sistema nervoso central. Se o sistema nervoso central ele não está funcionante, a pessoa não consegue falar. Então, ela tem dificuldade de fala. Ela passa a ter vertigens, né? Que é visão dupla, dificuldade de visão, mas também está ligado à parte de se sentir tonto. Tá? Pode ter visão dupla, zumbidos e cefaleia, que é dor de cabeça intensa, tá? Então, normalmente esses são os sinais e sintomas para detectar, né? Depois vou passar um videozinho para vocês que mostra quais são normalmente os exercícios que a gente faz com a pessoa para saber se realmente ela está tendo ali um AVC, um AVE. Então, exercícios como, por exemplo, olha para a direita, olha para a esquerda. Aí você vai ver que ele vai movimentar só um lado da face, né? Fique com o rosto parado. Aí você vai observar que um dos lados da boca dele encontra-se caído. Mexe o ombro direito, o ombro esquerdo. Você vai ver que um dos lados não será movimentado. Então, isso tudo são sintomas de um AVC, um AVE. Mas, principalmente, né, a questão da cefaleia. A pessoa que tem um rompimento de um vaso cerebral, ela sente muitas dores de cabeça,
tá bom? Porque normalmente já advém de um aneurisma cerebral. O tratamento para quem teve um rompimento de vaso cerebral, para quem teve uma isquemia cerebral, falta de irrigação sanguínea no cérebro, o tratamento é, se for uma hemorragia, o médico vai ter que abrir a calota craniana e clampar essa hemorragia, tá? Ou cauterizar essa hemorragia. No caso de uma isquemia, né? O médico também pode abrir, fazer uma cirurgia, tá? Ou tentar fazer um cateterismo, ou tentar fazer o uso de medicações que dissolvam esse coágulo cerebral, tá bom? Só que depois que a pessoa já teve o acidente, o tratamento serão tratar as sequelas. Então, através de fisioterapia, né, e oxigenoterapia contínua, se necessário, tá? E cirurgias nos casos de AVC hemorrágico, tá bom? E normalmente o coágulo, ele é tratado, o coágulo ele vai precisar ser retirado, em alguns casos, dependendo do tamanho, esse coágulo vai ter que ser retirado, em outros casos, alguns medicamentos que dissolvam esse trombo. Lembrando que eu vou mostrar alguns vídeos para vocês, né, interessantes, que explicam um pouco mais sobre o que é o AVC e o AVI, tá? De forma mais ilustrativa. Um outro problema relacionado à afecção. Algumas pessoas podem questionar, professora, e quanto aos cuidados com o AVC ou AVI? Os cuidados para um paciente que teve um AVC e teve um AVE serão os cuidados de acordo com as sequelas para ele apresentado. Então, esse paciente ele ficou paraplégico, ele ficou hemiplégico, que é só um lado do corpo não funciona direito. Então, nós iremos prestar os cuidados como se prestasse a um paciente que sofreu um acidente e que ficou debilitado, tá bom? Lembrando que os cuidados são os cuidados diários do paciente, né? Banho, alimentação, medicação, são sempre os mesmos cuidados. Mas o tratamento envolve mais a fisioterapia, que eu vou mostrar para vocês depois, tá bom? Um outro problema que nós temos é o Parkinson, a doença de Parkinson. A doença de Parkinson, ela causa tremores involuntários. Né? Ao mesmo tempo que ela causa rigidez, essa rigidez vai com movimentos também involuntários das mãos, por exemplo. Então, a doença de Parkinson é um distúrbio neurológico progressivo que afeta os centros cerebrais responsáveis pelo controle e regulação dos movimentos. Pessoas, vou explicar aqui direitinho para vocês como é que funciona. Ó. Entre um sistema nervoso, né, e o outro, entre uma célula nervosa e outra, nós temos substâncias chamadas dopamínicas, que seria a dopamina. Então, entre um neurônio e outro, nós temos a dopamina, que é uma substância química responsável pelo encaminhamento do sistema nervoso. E o que acontece com quem tem problema de Parkinson? Ele tem uma baixa produção de dopamina. Então, o Parkinson, ele tem pouquíssima produção de dopamina. Então, os impulsos nervosos, eles não conseguem ser encaminhados. Por isso que a pessoa fica tremendo. Tá bom? Por quê? Porque ela não tem o controle. O nosso sistema periférico, né, os músculos das mãos, os músculos das pernas, os nossos músculos esqueléticos que recobrem o esqueleto e fazem todas as nossas funções, eles são responsáveis para contrair e relaxar. Né? Por exemplo, eu abro e fecho a mão, eu estou contraindo e relaxando. Para minha mão ficar parada, eu estou fazendo contração. Para quê? Para que ela seja feita a extensão dela, parada. Já o Parkinson não tem esse controle. Por quê? Porque não ocorre a transmissão de dopamina corretamente para eu ter esse controle de ficar parado. Então, o músculo fica se mexendo, o músculo. Os movimentos são meio que involuntários, tá bom?
Bom, deixa eu voltar aqui para vocês, para a gente ver aqui, ó. Então, quais são as manifestações clínicas? Tem como característica principal a bradicinesia, que é lentidão dos movimentos e ainda manifestações de tremores em repouso. Tá bom? Ou seja, eles trabalham movimentos involuntários de contração, podendo apresentar também rigidez muscular. Pode-se observar também uma diminuição do fluxo cerebral que acarreta demência. Então, a pessoa ela fica... Por quê? Porque o sistema nervoso nosso precisa da dopamina como neurotransmissora. Se não tem a dopamina como neurotransmissora, todos os nossos sistemas nervosos vitais ficam lentos, tá bom? E aí, como que a gente vai ter que trabalhar com isso, né? A gente vai trabalhar como? Dando dopamina para essa pessoa tomar. Então, o nome do medicamento é levodopa. Levodopamina. Levodopa. Então, o paciente ingere dopamina para poder parar com as tremedeiras, né? Com os movimentos de tremores involuntários. A causa do Parkinson normalmente ela é desconhecida, só que normalmente, pessoas, o Parkinson ele é causado por algum tipo de intoxicação, normalmente alguma lesão cerebral. Então, pessoas, pacientes, por exemplo, que fazem usos prolongados de certos medicamentos. Aqui temos alguns exemplos, tá? Então, deixa eu ler aqui para vocês, que daí eu explico. Então, pode ser causado por alguma encefalite, né, por algum processo inflamatório do encéfalo, por algum envenenamento ou intoxicação cerebral, tá? Por algum monóxido de carbono, alguma hipóxia cerebral, falta de oxigenação cerebral pode também levar. Mas nós temos também induzido por alguns tipos de medicações, né, conhecidos como drogas, mas são medicações, como magnésio, fenotiazina, haloperidol, reserpina, que são medicamentos de uso psiquiátrico, tá? Ou mesmo uma hipóxia cerebral prolongada, tá? Que é falta de oxigenação prolongada. Então, pessoas, existem alguns pacientes psiquiátricos que vocês vão ver que eles ficam fazendo um movimento na próxima região genitália de vai e vem com a mão. E você olha e fala assim, nossa, olha lá o paciente fazendo movimentos de masturbação. E não é isso, é porque ele toma um medicamento chamado haloperidol, né, conhecido como haloperidol. Então, ele faz uso desse medicamento e é um medicamento, intoxicação medicamentosa, que faz isso no paciente, tá bom? Reserpina, fenotiazina, que também são medicamentos para uso psiquiátrico, tá bom? O tratamento para mal de Parkinson é o levodopa, né? Levodopamina, levodopa. Mais cloridrato de benzerazida, tá? Então, o tratamento é com levodopa, é dopamina. Então, a doença de Parkinson baseia-se em facilitar a transmissão da dopamina. Na verdade, são medicamentos que levam, né, a dopamina como um neurotransmissor. Inclui drogas também antihistamínicas. Por quê? Drogas antihistamínicas, elas fazem com que ocorra um relaxamento muscular. Então, vai evitar os tremores. Então, as drogas antihistamínicas, que é antialérgicas, né, possuem um discreto efeito sedativo e podem auxiliar na diminuição dos tremores. Então, ela é utilizada também. Nossa, mas o paciente faz uso de antialérgico? Sim. Por quê? Porque ele faz um efeito leve sedativo, diminuindo as contrações musculares, esses tremores involuntários. Outra doença que nós temos também, né, caracterizando uma afecção do sistema nervoso central, seria o Alzheimer. O Alzheimer, ele é uma doença chamada demência senil. Por que demência senil? Porque é uma demência de idoso, tá? Mas o Alzheimer não pode acontecer em qualquer idade, professora? Sim.
por que o Alzheimer pode acontecer em qualquer idade? Porque o Alzheimer, ele é uma deteriorização cerebral. Então, aqui a gente tem um cérebro normal e aqui a gente tem um cérebro com Alzheimer avançado, né? Aqui nós temos as células normais, cerebrais, e aqui nós temos as células deterioradas no Alzheimer. Então, o Alzheimer, ele é uma deteriorização cerebral. Só que no idoso, o Alzheimer senil, né, a demência senil, né, ele é um tipo de Alzheimer progressivo. Por quê? Porque é uma doença de deteriorização progressiva. O idoso, o encéfalo dele vai deteriorando, o cérebro vai deteriorando, e é progressivo. Não tem como ele recuperar o cérebro que ele tinha com 30 anos, tá bom? E a gente tem o Alzheimer não senil, que são os casos de Alzheimer que causam uma demência, tá? A pessoa fica meio gaga, né? Para vocês entenderem no linguajar popular, demência significa a pessoa fica meio gaga, meio não entende as coisas, você fala com ela, não entende muitas coisas, não, falta de memória, meio... Aí, quando a gente, né, no linguajar popular, a gente fala, ih, fulano tá gaga, não entende nada que a gente fala. Hein? Então, em vez de a gente falar tá gaga, ele tá com Alzheimer, tá bom? Então, o Alzheimer não senil, que seria o Alzheimer sem ser de idoso, ele pode ser ocasionado por um AVC ou um AVE, né? Um acidente vascular encefálico. Então, ou cerebral. Então, o Alzheimer, a gente tem um Alzheimer que pode ser ocasionado por um acidente vascular encefálico ou cerebral, tá bom? Quando eu falo encefálico, eu já abranjo o cérebro também, tá? E aí, ocorrendo essa deteriorização cerebral, a pessoa começa a não ter as ligações sinápticas, né? Normais. Então, ela não fala direito, coisa com coisa, às vezes a memória dela não funciona direito, né? Ela fala, eu vou ali na farmácia. E nem tem farmácia perto, entendeu? Coisas assim. Você foi ao mercado? Aí passa meia hora de novo, ela pergunta, você foi ao mercado? Aí passa depois de novo, você foi ao mercado? Pagou a luz? Então, assim, é uma deteriorização cerebral, tá bom? Então, síndrome de Alzheimer, também conhecido como demência senil, envolve um declínio progressivo em áreas responsáveis pela percepção, conhecimento. Então, a pessoa, ela sofre de memória. Quem é você? Qual o seu nome? Troca o nome das pessoas, chama... Caroline de Joana. Tipo, a neta dela chama Caroline, ela chama a neta dela de Joana, que é empregada. Então, assim, a pessoa, ela tem uma demência, ela passa a não ter mais percepção e conhecimento das coisas, tá? Ela tem um prejuízo de memória, na sua capacidade de julgamento, né? Desorganização de personalidade, então, às vezes, ela não vai tomar banho, não escova o dente, não muda a roupa, não sabe, às vezes, nem qual é a data do seu aniversário, quantos anos tem, qual o seu nome completo, tá? E aí ela vai perdendo a capacidade de exercer suas atividades diárias. Então ela não consegue, às vezes, tomar banho, né? Ela vai meio que... Você tomou banho hoje? Tomei. Mentira, não tomou. Por quê? Porque ela nem se lembra se tomou ou não, entendeu? Isso é muito perigoso, às vezes, mas sempre eu conto uma história da dentadura. Para quem trabalha em home care, né? Isso aí acontece muito para quem trabalha em home care. Cuidado domiciliar. Então, por exemplo, assim, vocês têm que ter muito cuidado com esse tipo de paciente, porque eles inventam as coisas. Então, por exemplo, assim, vamos dizer que você vai trabalhar com um paciente desse, aí ele pega, vocês sabem que normalmente dentadura custa uns R$2.000, né?
Aí vamos dizer que todo dia ele guarda a dentadura na gaveta dele. Ou ele coloca assim na cômoda. Então todo dia quando ele vai dormir, ele pega a dentadura e coloca na cômoda. Aí o filho dele trocou de home care, né? Aí vamos dizer que é o seu primeiro dia na casa dele. Aí o filho, né? O filho vai apresentar e falar assim: aqui, mamãe, essa aqui é a Josi, né? Que vai cuidar da senhora. Ela vai trabalhar aqui como home care e é ela que vai cuidar da senhora, tá, mamãe? Aí, né, a senhora idosa pensa assim: ah, eu vou esconder a minha dentadura. Por quê? Porque eu não conheço essa menina que chegou aqui, porque eles pensam assim, tá? Os pacientes com Alzheimer, eles fantasiam muito. Então, como eu não conheço essa moça que vai aqui, eu vou esconder a minha dentadura. Aí ela pega a dentadura dela e esconde, por exemplo, debaixo do colchão ou dentro do guarda-roupa. Esconde em outro lugar que não é o habitual dela colocar a dentadura. Aí na hora dela usar, chega ela, vocês vão dormir, ela escondeu a dentadura. Quando de manhã, quando vocês acordam para trocar o plantão com outra enfermeira, ela vira e fala: cadê a minha dentadura? E cadê a dentadura? Ela, nossa, ela vai arrumar um escândalo, vai falar: cadê minha dentadura? Que a moça nova vai ligar pro filho, vai falar com o filho que a moça nova que tá trabalhando lá pegou a dentadura dela, sumiu com a dentadura dela. Por quê? Porque ela não lembra que ela guardou a dentadura em outro lugar para esconder, entendeu? Então ela não vai lembrar. Aí na hora que você menos percebe, você vai procurar a dentadura, você olha e acha a dentadura dentro do guarda-roupa, escondida debaixo do colchão. Por quê? Porque ela escondeu a dentadura e nem ela lembra disso. Por isso é muito importante que vocês, quando forem trabalhar em home care e vocês saibam do diagnóstico de Alzheimer, vocês têm que saber que eles fantasiam as coisas, né? Que eles inventam às vezes as coisas, tá bom? Por que é isso importante? Porque imagine se ela liga para a polícia e fala que você pegou e na verdade foi ela que escondeu. Entendeu? Então é importante, quando vocês forem trabalhar com alguém com Alzheimer, você já conversar com o responsável, né, dessa pessoa, de que ele tenha consciência que ela tem Alzheimer, que ela pode inventar as coisas. Por exemplo, já vi pessoa com Alzheimer esconder o controle remoto da televisão dentro da geladeira, né? E eles têm mania também, chega uma época que eles começam a xingar as pessoas, né? Xingar mesmo, né? E isso é muito ruim, trabalhar com pessoas assim. Mas faz parte, infelizmente, faz parte dessa deteriorização cerebral, tá? A causa, normalmente, do Alzheimer, ela é também desconhecida, mas a gente sabe que talvez uma lúpus, que é uma doença autoimune, pode causar um Alzheimer. A gente sabe que o avanço da idade, excesso de medicações, tá bom? Tudo isso também pode levar ao Alzheimer. Algum traumatismo craniano, então ter uma lesão cerebral, um AVC, um AVE também pode levar a um Alzheimer, tá bom? O tratamento para pessoas que têm Alzheimer e que se tornam agressivas é o haloperidol, tá? Ele é um medicamento psiquiátrico, né? Ele é um medicamento antipsicótico. Por quê? Porque normalmente essas pessoas que têm o Alzheimer, ela tem uma hora que elas estão te tratando bem, tem outra hora que elas estão te tratando mal, te viram a cara, fala que você está dando em cima do marido dela. Então isso é sério. Então, para essas pessoas que têm esse nível de demência, uma demência voltada para psicopatologia, né? É preciso o tratamento com medicamentos antipsicóticos, porque senão elas podem ser totalmente agressivas. E aí pode ocorrer a necessidade da utilização do haloperidol. E aí o haloperidol pode levar aos tremores de Parkinson também, tá bom? Falar um pouquinho sobre a crise convulsiva, né? A crise convulsiva, ela é diferente da epilepsia, tá? Por isso agora eu vou falar só da crise convulsiva com vocês e vou deixar a epilepsia para a gente conversar numa outra horinha que é um quadro mais extenso, tá?
Então, vou falar para vocês da crise convulsiva. A crise convulsiva, ela é uma descarga elétrica cerebral. Só que qual é a diferença de uma crise convulsiva para uma epilepsia? A crise convulsiva, normalmente ela tem uma causa. Então, o paciente teve febre e apresentou uma convulsão por causa da febre. O paciente teve uma intoxicação medicamentosa. Ele convulsionou por causa da intoxicação medicamentosa. Olha, o paciente ele teve uma doença grave. Ele convulsionou por causa da doença. Então, normalmente, a convulsão, ela tem uma causa. Ou é por causa de uma febre muito alta, uma medicação que intoxicou. Então, tem causas. Uso de drogas. Então, normalmente, a convulsão tem uma causa. A epilepsia, a pessoa ela já tem alguma lesão cerebral e apresenta convulsões reincidivas. Então, ela convulsiona hoje, amanhã ou depois de amanhã ela convulsiona de novo. Então, normalmente, ela tem 3 episódios de convulsão num espaço curto de tempo, sem uma causa necessária. Convulsionou. Por que convulsionou? Não se sabe. Convulsionou por quê? Não se sabe. Mas convulsionou 3 vezes no mês, 3 vezes na semana. Então, a epilepsia é quando a pessoa tem excessos de convulsões em um período curto de tempo. Então, por exemplo, 3 convulsões em uma semana. Tá? Ou sempre que ela usa medicações excessivas, ela convulsiona. Sempre que usa droga, convulsiona. Então, isso é característico de uma epilepsia. Epilepsias são convulsões reincidivas. Ou seja, são várias convulsões em um espaço curto de tempo. Então, uma pessoa que normalmente já tem uma lesão cerebral, já tem uma lesão no sistema nervoso central com liberação de descarga elétrica, né? Que não se sabe normalmente a causa profunda daquilo ali. Já as convulsões normalmente têm causas, ou por causa de um excesso de febre, uma intoxicação por medicamento, intoxicação por drogas, ou por uma lesão. Então, normalmente tem uma causa e é única. Não é totalmente reincidiva, várias vezes. Então, o que vem ser a convulsão? A convulsão é a liberação de uma descarga elétrica cerebral. Então, a gente tem aqui os lobos, né? Lobo frontal, lobo parietal, occipital, temporal. São os lobos da cabeça. E esses lobos, eles geram neurotransmissores, né? E esses neurotransmissores fazem a emissão de descarga elétrica, que na verdade são estímulos nervosos. Então, os estímulos nervosos, né, que é essa descarga elétrica, normalmente é assim. Na hora que uma pessoa está convulsionando, ela fica assim. E a pessoa começa a ter tremores involuntários, com contração e relaxamento de todos os músculos ao mesmo tempo. Então, normalmente, ela começa a ter abalos musculares. Os músculos contraem e relaxam ao mesmo tempo, todos juntos, tá bom? Então, normalmente, ela perde a consciência nessa hora. Não tem como engolir a língua, tá, pessoas? Isso aí é mito, não tem como ela engolir a língua. A língua, ela é um músculo. Na hora, o músculo vai relaxar e vai contrair, mas não necessariamente que ela vai engolir. O que pode acontecer é ela sentir falta de ar após a convulsão, que é quando ocorre relaxamento total dos esfíncteres e musculares, assim como o relaxamento da língua. Então, é importante a gente lateralizar o paciente para que ele, sempre que ele está convulsionando, a gente vira ele de lado, tá? Para que ele não venha engolir saliva, ter broncoaspiração. Mas não precisa enfiar o dedo dentro da boca dele para tirar a língua, porque ele não vai engolir. Não tem como ele engolir a língua, porque a língua é um músculo e ela é pregada pelo freno que fica aqui na frente, frênulo, tá? Então, não tem como. O que a gente tem que fazer é lateralizar o paciente. Vou enviar vídeos reais para vocês, mostrando como que a gente vai trabalhar isso no hospital. Então, um paciente convulsionou no hospital, a gente vai virar ele de lado e aquecer ele, tá bom? Não podemos segurar ele também, tá?
e fazer a medicação, porque vai ter medicação prescrita na veia para ele. Então, essa é a nossa função dentro do hospital. O paciente convulsionou dentro do hospital, nós iremos lateralizar ele e fazer a medicação, somente isso, tá bom? Em alguns casos, se a convulsão vier por causa de febre ou por tornar a pessoa hipotérmica, ou seja, a gente põe a mão nela, ela tá gelada, aí a gente aquece com a manta térmica, tá? Então, a convulsão é uma descarga bioenergética emitida pelo cérebro que causa contrações musculares gerais e generalizadas. A crise de convulsão, como eu falei com vocês, ela possui duas fases. Nós temos a fase tônica e a fase clônica. Na fase tônica, ocorre contração de todos os músculos ao mesmo tempo. E na fase clônica, que é a segunda fase, ele começa a ter alguns abalos e abertura de esfíncteres. Então, é na segunda fase em que a pessoa urina e se defeca, tá bom? Nós temos a fase tônica, que é contratura geral, e a fase clônica, que ela tem alguns abalos musculares e começa, então, esses abalos se tornar relaxamentos de esfíncteres, que ela urina e se defeca, e por esse relaxamento também começa a sair espuma pela boca, advindo de todo um processo de contratura generalizada, tá? Na crise convulsiva, o que a gente vai fazer primeiramente, durante a crise, a gente vai lateralizar a pessoa, tá? Então, a gente vai ter que manter todo mundo que estiver em volta calmo, vai desamarrar, né, afrouxar a roupa da pessoa e permanecer sempre junto da pessoa. Se possível, colocar uma bolsa, uma mochila, um casaco, isso se for na rua, tá? Sobre a cabeça da pessoa para ela não debater com a cabeça. E sempre lateralizar ela. Então, convulsionou, lateralizar sempre a pessoa, tá bom? E oferecer ajuda depois. Nunca tentar segurar a língua da pessoa. Por quê? Porque não tem necessidade. Se você for tentar enfiar alguma coisa lá dentro, vai quebrar, corre o risco de quebrar o dente da pessoa. Se você enfiar o dedo, corre o risco dele arrancar o seu dedo fora. Então, não se preocupem, porque ele não vai engolir a língua, tá bom? Não tente jamais acordar a pessoa, jogar água na cara, botar álcool para cheirar, nada disso, tá bom? A crise convulsiva, ela tem que ocorrer, essa descarga elétrica, ela tem que ocorrer. A única coisa que você vai fazer é lateralizar esse paciente, tá? E não dê nada para ele beber, porque ele pode broncoaspirar. Quanto à epilepsia, a gente vai conversar numa outra aula, tá bom? Na nossa próxima aula a gente fala de epilepsia. Por quê? Porque eu quero passar alguns vídeos complementares. Se eu falar sobre tudo com vocês, vocês não vão assistir os vídeos complementares, né? Ou vai ficar muito extensa a nossa aula. Então, o que eu quero? Eu quero que vocês assistam essa aula que eu passei hoje, mais os vídeos complementares. E aí, na próxima aula, eu dou sequência à epilepsia. Tá joia? Então, bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, só conversar comigo, tá bom?